Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Tô muito chique, tô me achando muito chique quando eu falo que eu tenho um canal agora, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem tá caindo aqui de paraquedas, vou me apresentar novamente. Meu nome é Priscila, tenho 38 anos, sou mãe, esposa, vivo aí a multitarefa na nossa sociedade, que uma mulher carrega aí na nossa sociedade. E estou aqui para falar de quê? De questões do nosso cotidiano que atrapalham muitas vezes, trazendo um novo olhar para essas questões, para que a gente possa se ajudar, trocar, crescer juntos, enfim, e entender que não estamos sozinhos, vivemos vidas diferentes, momentos diferentes, mas tem muita coisa, muitas questões que são bem parecidas aí. Ser humano mesmo. É o seguinte, quando nada sai como planejamos, como aceitar a paz no caos? A vida ela não acontece do jeito que planejamos, ela acontece do jeito que a gente precisa aprender. Você já fez planos, se dedicou, deu o seu melhor e mesmo assim saiu tudo diferente? Já sentiu raiva, frustração ou até tristeza mesmo, porque a vida seguiu o roteiro que você criou. E se eu te dissesse que o sofrimento, ele nem sempre está no que aconteceu, mas na resistência ao que aconteceu? É babado. A gente foi ensinado a acreditar que o esforço gera controle. A gente foi ensinado que se a gente fizer tudo bonitinho, estudar, fizer a faculdade, que a gente vai conseguir um melhor emprego, que a gente vai ter uma vida financeira tranquila, que vai estar tudo certo. Passou num concurso, vai dar tudo certo, tranquilo. Só que a realidade é diferente, né, gente? A gente planeja carreira e a vida nos leva para outro caminho. A gente planeja relacionamento e ele acaba. A gente planeja viagem, negócio, mudança e tudo muda. E o problema não está na mudança. O problema é o apego que a gente tem no resultado. E por que é tão difícil a gente aceitar? Seguinte, o nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade, né? A gente gosta de prever o que vai acontecer. Então, quando algo sai diferente do que a gente espera, a gente sente que perdeu o controle. E aí gera aquela ansiedade, que a gente fica tentando entender o porquê. Por que que aconteceu? Se eu fiz tudo direitinho, mas não saiu do jeito que eu queria. A gente cria uma certa resistência à realidade. E quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. A dor, ela é inevitável. Sofrimento, muitas vezes, é a luta contra a realidade. Eu vou aqui falar algumas estratégias que funcionam comigo, que eu tento usar no meu dia a dia e que talvez ajude você aí. Então vamos lá. Primeira estratégia é parar de perguntar por que aconteceu e trocar essa pergunta por o que isso está me ensinando? Essa simples mudança, ela tira você de uma posição de vítima e te coloca numa posição de aprendiz. Percebe a diferença? Existe uma outra também que é saber diferenciar o controle da influência, sabe? Por exemplo, a gente consegue controlar nossas ações, as nossas escolhas e as nossas atitudes, mas a gente não consegue controlar o tempo, as pessoas, os resultados. Quando a gente entende isso, a ansiedade ela tende a diminuir. Então é pensar no que a gente pode controlar e o que a gente não pode. E uma estratégia também que eu uso muito e que funciona demais, porque eu tenho também essa coisa da ansiedade, às vezes entro em crise, é a técnica de pausar. É você entrar dentro do banheiro 5 minutos e trancar a porta e respirar fundo. Pelo menos umas 3 vezes. Ou mais, se você conseguir. Respirar fundo. Tentar se acalmar. E aí, não tomar decisão no calor do momento. É deixar a poeira baixar, porque as emoções, elas passam. São coisas passageiras. Então, a sua raiva, ela vai passar. Então, se você espera passar, cessar, você vai tomar decisões mais assertivas. Então, é aceitar que nem toda situação ela exige uma reação imediata e confiar no processo. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui da minha maternidade. A minha maternidade ela foi planejada. Eu tenho um relacionamento de alguns anos com meu marido e a gente viveu muitas coisas. E aí chegou uma hora que a gente falou, eu acho que já tá na hora, né? Eu com 35 anos já batendo ali, né, na porta a questão da idade. E eu falei: "Eu acho que já tá na hora", porque se a gente esperar um cenário perfeito, ele nunca vai acontecer. Mas ainda assim, a gente planejou. Eu saí do meu trabalho para ser mãe, para viver essa experiência.
E obviamente que nada aconteceu da forma como a gente imaginou, como eu desenhei, como eu sonhei. Eu precisei ficar 3 meses praticamente sozinha com a minha filha, sem, assim, ter aquela rede de apoio, sabe, diária durante o dia, enfim. Minha filha ficou 10 dias internada, então eu saí do hospital e ela não, e eu vivi aquela rotina de UTI. E eu, enfim, eu vivi ali aqueles 3 primeiros meses, para quem é mãe vai entender o que eu tô falando, de caos, basicamente sozinha. Houve muitos momentos, ainda mais após o puerpério, a gente fica mais frágil mesmo, e tudo era novidade, né, tudo eu estava aprendendo. Era uma rotina nova, era uma pessoa nova, que dependia de mim para exatamente tudo, e eu tive que me deixar de lado mesmo para cuidar. Houve muitos momentos, assim, que eu chorava, e que eu me desesperava, e que eu perguntava para Deus por quê, e que eu me arrependia. Eu fico até um pouco, assim, culpada em falar isso, mas é a realidade. Teve um momento sim que eu me arrependi. Eu falei: "Será que eu deveria ter feito essa escolha? Eu não quero mais isso". E aí era aquela luta contra a realidade. Até eu entender que a minha realidade agora era essa. Conforme foi passando os meses e a gente vai se adaptando, eh, eu comecei a entender que aquela ali era a minha realidade, e que eu lutar contra a realidade era gerar sofrimento para mim, que não ia mudar. Eu ia ter que amamentar, eu ia ter que acordar, eu ia ter que fazer tudo por ela. Aquela realidade não ia mudar, ninguém ia vir me salvar, senão eu mesma. Quando eu comecei a virar essa chavinha, eu passei a sofrer menos. E não é que ficou mais fácil, ficou mais fácil em relação ao que eu sentia, ao que eu sinto. Aceitar a realidade como ela é e não resistir a essa realidade. Muitas vezes, a gente só entende o sentido de um acontecimento meses ou anos depois. Então, minha filha hoje tem 3 anos e hoje eu sou exatamente uma nova mulher, eu renasci. E tudo que eu passei hoje eu consigo ver que foi preciso para me tornar quem eu sou hoje, para ter a coragem que eu tenho hoje, para ter os sonhos que eu tenho hoje, para perseguir neles, para não ter mais o medo que eu tinha antes. Muita coisa mudou em mim. E foi através desse processo. Foi através da maternidade, com certeza. E por isso eu tô aqui hoje, por exemplo, fazer esses vídeos, tendo essa coragem de vir aqui conversar e bater um papo e falar a minha forma de ver determinadas situações, a minha forma de ver o mundo, o que eu aprendi, porque eu acho que a gente tem que passar para frente aquilo que a gente aprende, a gente não pode guardar só pra gente, porque senão não, eu penso assim, não faz sentido nenhum passar por tantas coisas, aprender e guardar só. A gente tem que passar para frente. Eu trabalho muito com a reciprocidade e com a resiliência, né? Eu encontrei esse propósito para mim. Então, aquilo que parecia um problema naquele período ali, pode ter sido e foi um redirecionamento para mim. E aí eu aprendi a abraçar a impermanência e entender que tudo muda. As pessoas mudam, os sonhos mudam, as prioridades mudam, nós mudamos. E aceitar a mudança não é desistir, é parar de lutar com o fluxo natural da vida. Talvez a vida ela não esteja destruindo os seus planos. Talvez ela está construindo algo que você ainda não consegue enxergar. E às vezes o caminho mais bonito não é o que a gente planeja, é o que descobrimos quando nos adaptamos. Como eu falei, como eu dei o exemplo da maternidade. Talvez o caminho bonito não foi aquilo que eu idealizei para essa maternidade. E sim o jeito que foi e está sendo agora. Porque quando eu olho para a trajetória e o quão eu fui resiliente, o quanto eu me adaptei, o quanto tem dado tudo muito certo, eu vejo que foi a coisa mais bonita que poderia ter acontecido, não romantizando, não foi romântico, mas foi bonito e está sendo bonito a caminhada. E aí eu faço um convite para você refletir. Existe alguma situação na sua vida que não saiu da forma que você queria? Talvez hoje seja o momento de você parar de lutar contra ele e começar a aprender com a situação. A paz, ela não chega quando tudo acontece. Quando acontece quando queremos. A paz, ela chega quando a gente aprende a acolher a vida como ela é. Eu espero que tenha chegado aí. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Não é fácil. Isso é uma coisa constante, diária. Conforme vai acontecendo situações na nossa vida, a gente tem que estar sempre voltando
A gente tem que estar sempre refletindo para a gente dar continuidade ao processo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com alguém que você tenha lembrado que precisa ouvir o que eu falei hoje. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.